me chamo João. Chamo João. Nasci na Vila de Beira Afonso, distrito de Cantagal. Que é? Mas já estou aqui no distrito de Cauê há 45 anos. 45 anos. Quando eu vim para o distrito de Cauê, na altura eu trabalhava no hospital como socorrista. Depois deixei. Comecei a dedicar marcenaria e carpintaria. Depois fui também para a carpintaria naval, que é Constante Canoas. Depois cheguei a comprar uma máquina de costura. Também comecei a cozer algumas coisas, algumas saias, algumas batas para crianças e para pessoas adultas. E pronto, fui contactado depois, ultimamente, para vir aqui a Zangoma, que é para ensinar os outros como é que se faz este ou aquele instrumento musical. Participei nisso, tive uma duração de 10 dias. Depois da formação, estamos agora na prática. Aqui já estamos a fazer tambor, kanzá, chocalho, zaz, Maria I, Maria II, flaqueta e mais. Quando referiu que começou a trabalhar na marcenaria e na carpintaria, o seu pai também trabalhava nessa área, aprendeu sozinho? Não, meu pai foi carpinteiro. E eu estava sempre ao lado dele e eu aprendi com meu pai. Agora, carpinteiro naval, que é Constante Canoa, que eu dediquei sozinho. Fui para a praia, eu vi uma canoa, emprestei alguém um machado e eu consegui uma madeira e eu consegui fazer sozinho. E hoje eu sou profissional nesta área. Só falta aqui uma parte que o Sr. João não contou, que é extremamente importante. A parte da música. Como cantor, de um dos grupos mais importantes, mais conhecidos, mais afamados de São Tomé na altura. Eu sou José Chambel, nasci em São Tomé e Príncipe. E de há alguns anos tenho dedicado, eu e minha esposa, temos uma organização que nos dedicamos ao registro, ao estudo e à divulgação da cultura de São Tomé e Príncipe. Também faço parte de uma associação de artistas plásticos são tomenses e pronto, tudo se conjugou para estarmos aqui. Teve formação universitária, frequentou? Sim, formação universitária, mas não foi nesta área. Então como é que vem, chega aqui à questão da preservação patrimonial? Por causa da fotografia, eu sou fotógrafo de base, em termos artísticos, e sempre me dediquei mais a uma área da fotografia, mais na área da documentação. Depois acaba-se por mais fotografia documental e depois também se completa com formação académica em termos de ciência da informação e arquivística e essas coisas. O interesse é por explorar o território de São Tomé e Príncipe e as manifestações culturais é que me faz chegar aqui a esta parte da preservação cultural, que é o que nos estamos a dedicar com esta oficina Zangoma, este projeto que se criou, que não é um projeto, apenas um projeto, é uma realidade, é o que está a acontecer aqui. Então, como é que surgiu então esse projeto? Esse projeto surge porque um dos projetos que a Manga Manga, que é a organização mãe que temos, dedica-se portanto, ao registro, ao estudo e à documentação da cultura de São Tomé e Príncipe. E temos um projeto que sai da Manga Manga, que é o Mapa Cultural de São Tomé e Príncipe, em que estamos a mapear mesmo tudo o que são manifestações culturais, atores culturais, as figuras da cultura de São Tomé e Príncipe. E temos roteiros, temos tudo isso. E ao longo de todas essas pesquisas e de tudo que temos encontrado, deparamos com um déficit que há imenso a
atualmente em São Tomé e Príncipe, que é dos construtores de instrumentos musicais. Há imensos grupos, conjuntos, manifestações culturais que estão a parar, autenticamente a parar, porque não há instrumentos musicais. Há falta de instrumentos musicais. Por exemplo, aqui em Cauê havia um homem subejamente conhecido, para além do Sr. João Chatiça, que era o Sr. Luculiano, que foi para Portugal. Ficou aí tudo, não tudo parado, mas quase tudo parado. Portanto, essa paragem nas atividades culturais deveu-se a que fatores? As pessoas emigraram, desistiram da atividade? É um grande conjunto de fatores, não é uma coisa linear, nem é facilmente explicável, mas claro que o fenómeno da imigração influencia, a questão de não ver retorno às vezes nas atividades, e o retorno às vezes nem sequer é financeiro, é também os grupos serem convidados a participarem em atividades, tudo isso, e o Sul parece que fica, por exemplo, falamos mais do Sul, que é onde estamos, mas parece que o Sul fica demasiado longe. Mas isto também é fenómenos que se repetem tanto no Norte, quando se vai para Neves, para Santa Catarina, também não é fácil esses grupos serem chamados porque ficam mais perto, porque fica mais longe da cidade, que é onde às vezes se congrega tudo e tudo acontece. Mas aqui especialmente é mais complicado. Depois esta questão dos instrumentos. De facto, os instrumentos musicais fazem falta, não é fácil de serem reconstruídos, é preciso pessoas especializadas, e depois há um desinteresse muito grande dos jovens, como nós sabemos, e este projeto incide, claro, também nos jovens, em que não há uma passagem do testemunho, do conhecimento, e há um desfazamento enorme de gerações. E às vezes esse interesse vai-se perdendo. A Zangoma foi criada quando? A Zangoma está a ser criada agora, neste momento. Nasceu, é um projeto com financiamento para a cultura. A ideia foi sempre conseguirmos criar algo que fosse autossustentável no futuro. Claro que depende muito das pessoas que fôssemos encontrando no caminho. Felizmente encontramos o Sr. João, o Sr. Cláudio e alguns jovens interessados, porque se não houver jovens interessados, isto acabaria por ser só apenas um projeto com uma formação em que havia alguma compensação e depois acabava como muitos outros. Não, a coisa tem sido dimensionada à medida daquilo que vamos tendo da resposta das pessoas que estão a trabalhar connosco. Está a ser uma resposta boa, já estão com trabalhos práticos, com encomendas, com coisas que estão a funcionar. Vamos ver. O futuro nunca se sabe, mas... Só para que fique claro, estes jovens, e tanto o Sr. João como o Sr. Cláudio, são voluntários? Não são voluntários. As pessoas têm um trabalho e têm uma compensação pelo trabalho que vão realizar. As encomendas que são feitas, tudo isso, agora, quando foi na parte da formação, as pessoas inscreveram-se, fizeram a formação. Agora, neste momento, já é uma parte em que há um trabalho efetivo que estão a realizar. Eles estão aqui porque isto não há um emprego, não há um horário propriamente fixo, é uma responsabilidade que as pessoas têm, que o trabalho que fazem e as encomendas que têm que as realizar, e depois terão a compensação, que é discutida pelo todo o grupo. Aqui em Cauê, ou em Angulares mais especificamente, quais é que são as principais festas e tradições em que se recorrem aos instrumentos musicais? Quanto à festa, eu diria que em Ilhéu das Rulas tem uma festa que se faz em todo mês de novembro. Malanza também tem outra. Ponta Balia também tem outra festa. Monte Mário também tem outra festa. Ribeira Peixe também tem, cada um com a sua data. Emóvel
tem, para Pesqueira tem, Rio Grande tem. Aqui em Centro Angulares, Centro Distrito também tem. E foi terminado até Angra tudo para aí. Portanto, se todas as localidades tiverem que mesmo que a necessitar de instrumento, nós vamos ter que trabalhar muito, Se todas essas áreas que eu frisei agora tiverem interessado em instrumento, nós vamos ter que trabalhar muito. Quais são os instrumentos? Pode-nos indicar alguns nomes de instrumentos? Os instrumentos nós temos aqui, para Bulauê, temos zaz, temos flaqueta, temos Maria I, temos Maria II, temos escalho, temos canzá. Quais são essas principais manifestações? Dança Congo? Dança Congo, aqui dança Congo, esse Bulauê. Nós aqui não temos socopé, porque há outro também chamado socopé, mas aqui no distrito de Cauê não temos socopé. Quiná? Temos quiná. O que é? Pode-nos explicar melhor? Quiná é um tipo de dança um bocado complicado. O seu instrumento é feito com um tipo de uma canoa, depois nessa canoa tem um tipo de uma canzá no meio que as pessoas vão puxando para frente, puxando para trás. Como é que se chama? Guipá. E normalmente essas manifestações aos quais se usam esses instrumentos, que temas que tratam? Ligados à pesca, à agricultura, são coisas mais relativamente às pessoas, aos problemas entre as pessoas? O que é que retratam? Quiná, contar bem a história do Quiná, sobretudo Quiná, eu também não conhecia, eu não sabia o que era Quiná. Eu conheci isso há pouco tempo também, porque pronto, na minha zona onde eu nasci, tinha um Quiná, um grupo de gente que fazia essa coisa, mas eu não aproximava tanto, porque em princípio eu não gostava mesmo. Mas quando é Bulauê e Dança Congo, eu participei sempre e eu gosto muito de... E que história é que retrata o Bulauê, então? Bulauê é música. Bulauê são musicais mesmo. É um grupo de volta de quase 12 a 15 pessoas e algumas senhoras que é para responder à música. Tem um vocalista principal, tem outro vocalista, tem segunda voz. E pronto, o vocalista principal arranca a música e a segunda voz responde e as membros também respondem. E aí começa também a tocar flaqueta. Depois de flaqueta vem Zaz é a Maria I e pronto. E em que altura do ano é que fazem essas festas? É ao longo de todo o ano? Para quando são chamados? Viajam muito na ilha para realizar essas... A festa é feita em todos os anos, mas só que cada localidade tem sua data. Por exemplo, no caso do Montemário é o mês de fevereiro. Ilhéu da Rola é o mês de novembro. Malanza é no mês de setembro. Para Pesqueira, não estou a ver bem, é meada de junho e julho. Rio Grande também é meada de março, abril, por ali. Portanto, cada zona tem sua data que fazem a festa. Os mais novos participam nessas festas? Como? Os mais novos participam nessas festas? Sim. Ou seja, homens e mulheres? E mulheres. Qual é para si a importância dessas festas? A importância dessa festa é, pronto, é o que já existia há muitos anos. Como a gente não queria que aquilo desaparecesse, nós temos de dar continuidade. Não é porque, pelo menos eu, quando vim para Montemar, eu encontrei já, há 45 anos, já encontrei essa coisa a ser realizada, essa festa. Mas só que, pronto, no meio essa festa de Montemar surgiu através da presença de um padre que foi para lá, que é o Padre João.
Então conversou com a comunidade, então preparou-se um dia para se fazer uma festa lá em Montemar. Então nesse dia foi combinado para dia 11 a 12 de fevereiro. Então todo ano, quando chegar aquela data, temos festa lá naquela comunidade. E relativamente aos instrumentos que utilizam, quais são os materiais a que recorrem? Madeira? Os materiais, pelo menos para tambores, nós utilizamos tabaco. Tabaco é uma madeira como essa, é tabaco. Depois nós cavamos, preparamos para fazer casco. Agora, para canzar, nós fazemos com uma madeira chamada ulua. Ulua. Essa ulua a gente traz para aqui, a gente cava, cerramos para... Depois preparamos também o escalho. O escalho também nós preparamos a base com uma chapa de alumínio e os lados nós fizemos com a bança, unha da bança. Pegamos uma bança, tiramos a unha, preparamos para fazer escalhos. Mais ou menos. E os ás também, os ás. Os ás é um tabaco maior e é preparado com pele de boi. E é tocado só com um pedaço de madeira embutido com um pano, que é para não furar coisa. Por que é que usam tanto essa madeira? O que é que tem de diferente em relação às outras? É mais maleável? O problema é que o tabaco em si já tem um furo no meio. E aquilo ajuda a furar. Você usa esse tabaco, porque o tabaco em si, no meio já tem um furo. Quer dizer, no meio já fica um pouco mais mole, tipo de um furo. Então é mais prático a gente furar com mais facilidade. O Sr. José já nos partilhou a sua experiência relativamente à preservação desse saber. Considera que é um exemplar único, vivo, desse saber? Acha que existe muita gente como o senhor que tem esse conhecimento no fabrico dos instrumentos ou não? Muito não, mas pronto. Muito não, mas... É problema. E acha que isso é um problema ou não? Haverem poucos? Mas mesmo com problema tudo se resolve. Mesmo com os problemas a gente consegue resolver. Mas, por exemplo, gostaria que houvessem mais ações, mais organizações, mais projetos. Não sei, estou a pensar na constituição, por exemplo, de museus, bibliotecas que divulgassem esse património e que garantisse que mais pessoas pudessem aprender sobre ele, ou gostaria de ver algo mais desenvolvido aqui, por exemplo, em Angulares, sobre isso? Para mim, podia haver mais atividades realizadas acerca disso, porque pronto. Eu já estava pensando aqui que a cultura ia desaparecer, mas felizmente chegou o momento em que apareceu aqui uma equipa com a iniciativa própria e fiquei completamente satisfeito com essa iniciativa e vamos trabalhar nesse sentido para que aquilo não se desapareça. Quando é que foi a primeira vez que vieram falar consigo? Há quanto tempo é que foi? Sobre a iniciativa? Menos que um mês. Menos que um mês? Não, mas... Não, quando falaram comigo que é para... Mas a nossa história não começa este ano. A nossa história já começa em 2019. Quando a Magda teve a entrevistá-lo lá em Ribeira Peixe. Eu não me recordo disso, para o mas mapa cultural. aquilo é muitos anos. Lá, se forem no mapa cultural, tem lá tudo o que é o Dance Congo, o Bolauê, as coisas todas, que é o cultura.st, que é um projeto que tem o apoio também da Torre do Tombo, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Centros de História, em que já tínhamos entrevistado o Sr. João, Acerca do conjunto de Onda Verde. cerca do conjunto Onda Verde, em que temos lá a entrevista com o Sr. João. E ficou-nos sempre longe da nossa ideia, quando andávamos à procura de um construtor de instrumentos e que fomos dar de novo com o Sr. João. E então aí é que começámos a conversar e chegámos a este entendimento. Ele sempre demonstrou muita vontade de querer fazer a passagem do conhecimento. E porquê é que sentiu essa vontade em participar? E participar não só no projeto, mas também na fabricação dos instrumentos? Quer ver, eu senti aquela vontade porque como eu nasci, eu sei que um dia eu tenho que morrer. E como eu não queria morrer com tudo, eu tinha que também deixar para os outros mais novos para fazer aquela diferença. O que eu sei, vou deixar com os mais recentes vai deixar efetivamente para não desaparecer. Eu senti só satisfeito só porque, pronto, eu não queria que a nossa cultura desaparecesse. Isso é que fez com que eu vim com essa vontade. Agora, para terminar, e porque também não quero gastar-vos muito mais tempo, relativamente à reserva da biosfera, não sei se estão a par dessa classificação. Santo Tomé vai estar a preparar a candidatura para ser o primeiro país com uma reserva da biosfera. Acham que, por exemplo, esta parte da fabricação de instrumentos poderá beneficiar, por exemplo, desta candidatura e desta classificação? Eu penso que sim. Apesar de poder parecer assim uma atividade controversa por causa da utilização das madeiras, tudo isso, quase tudo o que fazemos é reciclar os materiais que encontramos e que temos. Há uma preocupação também da nossa parte, porque assim, há madeiras e estamos aqui, convivemos e sabemos quando andamos aí no mato os problemas que há com as madeiras de maior valor, seja comercial, seja de valor para a própria biosfera. E é preocupante, assim, nós não andamos a bater árvores para fazer tambores ou para fazer instrumentos musicais. Aproveitamos aquilo que conseguimos encontrar. Assim, não é aquela história de que tão ladrão é quem vai à vinha como quem fica à porta, porque não é estarmos a aproveitar mas há essa preocupação e eu acho que naturalmente poderá ser um projeto que poderá beneficiar dessa classificação e da reserva da biosfera. Obviamente, porque acho que tem que ser uma atividade com uma preocupação responsável e acho que tem todas as condições para beneficiar. Sentem que atores e pessoas como os senhores têm sido ouvidos neste processo? Nós e é uma coisa que acreditamos e que o Sr. João é um exemplo disso, que é assim, acreditamos no que fazemos e depois alguém há de nos ouvir. Nós acreditamos em fazer e estamos a fazer. Há aqui alguns, em São Tomé ouve-se muito as pessoas falarem de não temos apoio, o governo não ajuda, não podemos estar à espera. Nós estamos a fazer, vamos fazendo a nossa parte, vamos fazer de uma forma sustentável. Algum dia alguém há de nos ouvir. Sim. Não é? E principalmente há de ouvir os tambores a tocar e os chocalhos e isso tudo. E se calhar as pessoas vão de perceber que sim, que há coisas em que devem de olhar com mais cuidado, especialmente quando se fala muito agora nesta questão do resgate cultural, do resgate da cultura, da criação de uma identidade cultural, tudo isso, e sempre se fala naquela coisa de que está-se a perder tudo, as coisas estão-se a perder. Estão-se a perder porque as pessoas não ligam. Nós estamos a fazer a nossa parte porque achamos que de facto não se deve perder.
Não é chegarmos ao ponto em que dissemos, perdeu-se. Não, não. Nós temos é que guardar bem, instruir as pessoas, fazer a passagem de conhecimento, antes de chegar ao ponto de dizer, estamos a perder tudo. Não, não se está a perder tudo. Tem é que se fazer. Nós estamos a fazer a nossa parte. Na capital e algumas entrevistas, sobretudo no Norte, devido portanto, à venda de produtos artesanais, digamos, artesanato mais variado, muitos entrevistados falavam numa questão que prendia com, neste momento, já se vender, por exemplo, na capital de São Tomé, artesanato que não é legítimo. E que tem vindo a ser importado de outros países e de uma ausência de um artesanato santomense. Só falo nisso off the record. Mas qual é a vossa opinião sobre isso? Para vocês o artesanato típico de São Tomé. Qual é, Sr. João? Canoa. Canoa? Canoa. Temos canoa, tem um espilhão. Pilão? Sim. Aquilo que se pisa mesmo, tem espilhão. Gamela. Colher de madeira. Pratos também de madeira. Alguns pratos também de madeira. Para além do prato e da colher, que parecem evidentes os seus usos e os seus fins, para que é que servem os outros que referiu? Em que é que usam no dia a dia? Gamela. Para fazer o quê? Gamela, pelo menos gamela, é para pisar jardim. Gamela para pisar jardim. E canoa, não vale a pena falar, porque às vezes a canoa é mesmo para pesca. E na atividade da pesca não usam mais nenhum instrumento? Não, é canoa. Há uma coisa chamada tirante, que a gente tira água com a canoa. Depois temos remo também. Temos remo que é para remar. Como é que constroem as redes? Usam o quê? Remo, rede. Rede, como é que fazem, não é? Rede. Sim. Rede é comprado na loja, compra essa peça, vem peça, depois as pessoas fazem divisões aqui, metem cabo no pé de rede, cabo para boia, cabo para chumbo. Mas é um trabalho que nem toda a gente sabe fazer. As pessoas adequam as próprias disciplinas. Eu, no meu caso, é um trabalho que eu não consigo fazer. Mas essas atividades ainda há muita gente a fazer, ou seja, Há muita gente que faz. Sobretudo mesmo aqui em Angolares, em Porto Alegre, há muita gente que faz isso. Há muita gente mesmo. E sobre essa legitimidade, então, do artesanato da capital, referem muito em Santo Tomé, na capital. Qual é a sua opinião, senhor? Não há. É muito difícil falar disso porque há poucos objetos que se possam dizer que há um artesanato típico. Há coisas que já se perderam, havia caixas de embutidos, famigerado o artesanato de tartaruga, mas assim com um desenho próprio, uma característica própria. O problema é que há algumas coisas que se foram perdendo, há poucas pessoas que trabalham isso, há alguns que já não é o que se possa dizer artesãos, são mais artistas que o trabalham. Aqui temos um, Nelly Pinhon, havia outros, o Zemé, foi para que está em Portugal atualmente, mas já é um nível mais de artes plásticas, escultura propriamente dita. Há um rapaz lá embaixo a chegar em Malanza, logo a seguir a Malanza, também que faz... Pica-pau. Também. Há uns pica-paus que ainda têm um desenho mais ou menos original,
mas de facto está-se a importar. Nós às vezes ficamos pasmados como vemos, principalmente máscaras. Tem muita máscara que se está a vender ou na cidade ou em alguns sítios que assim, não tem nada a ver com São Tomé. Aquilo não é um desenho, são de facto desenhos importados e há quem diga que há peças mesmo importadas de fora. Por que é que acham que isso acontece? Mais fácil. Mais fácil, dá menos trabalho. Já está. Acho que é mais por isso. Portanto, houve uma espécie de uma industrialização, não é? Desses... E houve também alguns projetos de algumas instituições que vieram de fora e alguns projetos aí que às vezes este país importa modelos e às vezes as entidades que deviam tomar conta disso importam modelos vindos de fora, de coisas vindas de fora e aceitam só. E já houve projetos aí em relação ao artesanato em que se trouxeram modelos de outros países as pessoas em vez de ficarem, sentarem-se, estudarem, falarem com as pessoas e chegarem a uma fórmula que é vinda de dentro para fora, às vezes está-se a fazer muita coisa, olha, tomem lá que isto é bom para vocês. E depois adopta-se. E eu, pelo menos a sensação que me dá a mim é que, e isso é uma coisa que então não se fala, se o artesanato ainda se vai falando um pouco na questão do vestuário. Parece evidente uma perda quase total, não é? Quer dizer... Mas, sim. Há pouca coisa que seja original, mas depois também não há assim estudos muito aprofundados de quê, assim. Não é que tem que ficar agarrado ao que era, ou só porque sim tem que ser, mas também não há um conhecimento, nem há uma dedicação a esse conhecimento aprofundado do que era, o que e depois há a adoção de todo o estilo, tudo o que vem de fora. O Sr. João considera que a nível de roupa, vestuário, houve, desde que era pequeno até agora, houve muitas transformações? Houveram muitas transformações? Muitas transformações. O Sr. João também é costureiro. Já referiu que era costureiro. O que é que mudou? O que é que mudou? O que é que os tecidos que utiliza, o têxtil que utiliza, antes usavam o quê? O algodão? Em princípio, quando eu vim para aqui, para o distrito de Cauê, na comunidade de Montemar, as casas eram diferentes. Eram feitas de bança, cobertada com andala. E hoje as pessoas já não usam essa casa. As pessoas já construíram casas já têm casa com melhores condições, já não estão a usar mais casas com andala nem bambu. As pessoas têm em casa hoje feitas totalmente diferente, uma transformação, enfim. Portanto, aquilo está transformado mesmo, transformou bastante mesmo. E até, a princípio, as pessoas saíam de Montemar para Angulares, vice-versa, a pé. Não havia nem transporte sequer. E hoje, o senhor só prepara-se à estrada, a transporte que vem e regressa para casa. Portanto, aquilo mudou bastante mesmo. Vestuário também. Tudo. Roupa, tudo mais. As pessoas na altura punham, nem sequer punham, era só embrulhar um pano. Sim. Somente. Hoje as pessoas já põem calça, põem camisa, as senhoras já põem saia, põem blusa. Portanto. Esses panos eram feitos através do quê? De algodão? Havia, na altura, a farinha de trigo vinha num saco de pano, na altura. E era esse saco de farinha de trigo que as pessoas chaguavam só e embrulhavam. Chamava aquilo cabungo. Chamava aquilo cabungo. Viu? O homem embrulhava só e a mulher também embrulhava só. Mas era só coisa de angular ou era outros sítios? Mas era angular. Era mais angular, Mais angular. porque vestia assim. Mas era angular.
E durante todo o ano não havia diferenças? Usavam isso diariamente, todos os dias? Sim, sim. E como costureiro, passou a ter mais trabalho ou não? Eu passei a ter mais trabalho, sim. Passei a ter mais trabalho, sim. Passou a fabricar e a produzir, a cozer o quê mais? Blusas? Blusa, saia, calça, camisa e algumas batas também para as senhoras quando as senhoras estão grávidas. Há um tipo de traje, chama-se mamãe. Como é que se chama? Mamãe. Quer dizer, não muito apertado, porque quando a gente está grávida, né? A mulher quando está grávida não pode usar roupas apertadas. Chamava-se mamãe. E que matéria-prima é que usava para fazer esse traje? Qual é? O que é que usava? O material? O material era tecido, pano, Que comprava? comprava e fazia. Tinha padrões? Tinha figuras? Tinha desenhos? Não. Tecido mesmo só, branco. Se for branco era só branco. Se for azul era só azul, não tinha nenhum desenho. E relativamente ao calçado, chinelos, houve transformações? A partir do momento que se deixou de andar descalço? Havia uma altura que eu pessoalmente estava a fabricar sapatilha. E arranjava tecido, arranjava um pneu, preparava a sola e costurava, fazia costura. Eu pessoalmente já fabriquei várias sapatilhas. Gostava de ser costureiro? Gostava do seu trabalho? Ou... Quer dizer, a idade, quer dizer, eu gostava bastante e gosto. Mas pronto, é por isso que se houvesse uma forma de eu transferir aquilo que eu sei para os outros, porque pronto, eu quero dizer que eu tenho pouco tempo. Já estou em 68 anos, falta 2 para 70, tem pouco tempo. Eu tenho muita vontade de querer transferir, quer dizer, transmitir aquilo que eu sei para os outros mais novos, mas só que por vezes eles não vão querer aproximar também, não vão querer aproximar. Para as pessoas mais novas aproximar para aprender, o senhor que sabe para ensinar, o senhor é que tem que estar a rogar. Portanto, tem que ser com muita paciência para a pessoa aprender, porque eles não vão querer aproximar para aprender. Sobretudo os jovens hoje não vão querer. Quer dizer, eles estão mais interessados, pronto. Entrou hoje numa oficina, já na próxima semana para ter um salário, para ter um ordenado. Agora, como é que uma pessoa entra numa oficina hoje, está a aprender, não sabe fazer nada para ter ordenado? Portanto, depois com essa história de... Leva muito tempo. Depois com essa história de... Toda a gente quer ter esse telemóvel digital, coisas que exigem dinheiro. E um aprendiz, para ter aquilo, tem que ser um aprendiz que já sabe fazer alguma coisa, tipo ajudante, para a gente dar gratificar alguma coisa. Agora, um aprendiz torna difícil. O apelo que eu faço é, pronto, uma vez que já temos essa oficina em funcionamento, temos poder local que é a Câmara. Se a Câmara também pudesse mais ou menos dar uma mão que for a forma a gente ter como conseguir alguns materiais para trabalhar. Pronto, uma pergunta só para fechar, costumamos fazer sempre, tanto para o Sr. José como para o Sr. João, o que é para vocês ser santomense? O que relaciona com outros países eu não consigo explicar, porque eu nunca desloquei daqui, nem para Príncipe. Nasci em Santo Tomé, estou mesmo em Santo Tomé, portanto, eu não consigo, a não ser se o José quisesse dizer alguma coisa. Eu também não sei responder isso. Nasci só cá. É? Nasci só cá. Não tivemos escolha, pois não. É. Não.